Vejamos também a segunda palavra sobre a vida de Eliseu. Um manto, a capa do chamado foi lançado sobre Eliseu. Amém? A Bíblia diz que Eliseu estava o quê? Trabalhando, estava cuidando ali, né, dos seus bois, do seu serviço. Mas a Bíblia diz que no meio daquele serviço, o homem de Deus, Elias, chegou, tirou a sua capa e colocou sobre a vida de Eliseu. Aleluia. A capa quer dizer o quê? A autoridade. A capa quer dizer transferência da autoridade, transferência da unção. E esta unção não é somente uma unção para somente falar em língua, receber o poder de Deus, mas uma unção para cumprir o propósito, para cumprir o chamado. Então Eliseu estava ali trabalhando, e quando ele recebe a capa, ele sabe ali que algo aconteceu na vida dele. Veio uma unção diferente na vida dele para cumprir o propósito que Deus determinou sobre a vida dele. E nessa noite virá sobre ti também uma unção, haverá um fluir de Deus sobre sua vida. Melhor dizer, já houve um fluir de Deus para que você cumpra o propósito de Deus e manifeste a glória de Deus por onde você passar. Amém? A capa, repetindo, simboliza a transferência da autoridade de unção para um propósito. Amém? E assim foi sobre a vida de Eliseu. Quando veio aquela capa, ele foi tomado pelo propósito, e ele chegou para Elias e disse: olha, Elias, parafraseando, eu vou beijar, deixa eu beijar meus pais, deixa eu beijar minha mãe, que depois eu venho fazer aquele propósito que você mandou. E a Bíblia diz que Elias olha para Eliseu e diz: olha, vá e volta. Você sabe o que aconteceu na sua vida. Você sabe que veio uma unção sobre sua vida. E quando vem uma unção sobre a vida do homem e da mulher de Deus, esta unção faz toda a diferença. Ele vai, mas ele tem que entender para o que Deus lhe chamou. E assim Deus chamou a cada um de nós. Deus chamou a cada um de nós de sua igreja. Deus chamou aqui o pastor como o pastor dessa igreja pastoreada, pastora Rafaela, o presbítero. Deus chamou a cada um com um propósito. E Deus chamou você também com um propósito aqui nesta igreja, para transmitir a glória do Senhor em todos os lugares. Eliseu entendeu que tinha agora que exercer o chamado. 1 Reis 19:20 diz: então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Ou melhor dizendo, o que foi que eu lhe fiz? Eliseu disse. Houve uma transferência de unção. E a Bíblia diz que ele beijou os seus pais e voltou, matou todos os bois, comeu, deu às pessoas para comerem. E o texto finalizando diz: e levantou e seguiu Elias e o servia. Diga assim: a unção, a glória de Deus em nossa vida tem um propósito. E este propósito é servir. Amém. Esse propósito é o quê? É servir. Então, quando Deus nos chamou,
com um propósito. Não foi para vivermos realmente como um líder autônomo, né? Deus nos chamou para ser um obreiro autônomo, sozinho, separado. Mas Deus nos chamou para servir aonde Ele nos plantou, aonde Ele nos colocou na sua igreja. O que foi que Eliseu fez quando recebeu a unção? Ele seguiu a quem? A Elias. Eu vou seguir a minha unção que foi liberada sobre minha vida, a quem Deus levantou para me guiar. Ao ponto que quando Eliseu pediu a unção dobrada, né? A Elias, ele disse: você só vai receber a unção dobrada se você me ver quando eu partir. Aí você vai receber a unção dobrada. Aí o que teve que fazer Eliseu? Ele teve que grudar, como diz, né? Elias, aonde Elias estava quem? Eliseu. E assim somos nós no reino de Deus. Uma unção foi liberada. Deus levantou aqui nesta casa de pregação um homem, uma mulher de Deus, para ser o quê? Os Elias da sua igreja. Aleluia. Para levar o quê? A unção, o ensinamento, a glória de Deus. E quando nós recebemos esta unção, como Eliseu recebeu o propósito de Deus, nós seguimos os nossos líderes. Amém? Amém? Nós seguimos os nossos líderes, porque assim a unção é para servir. Glória a Deus. Uma certa vez a minha esposa, ela estava na igreja e tinha um pastor muito ungido, né? E aquele pastor expulsava demônio, curava muitos enfermos. E depois do culto ela chegou para aquele pastor e disse: pastor, coloca a mão na minha cabeça e passa a unção. Eu quero esta unção que o Senhor tem. Aí ele disse: você quer a unção? Vai ganhar almas para Jesus. Vá pregar. Ele não pôs aquele dia a mão sobre ela, mas disse: vá pregar, vá anunciar Jesus, vá ganhar almas. E ela entendeu que a unção não era somente para ela se alegrar no Espírito, mas sim a unção para servir para a conquista de almas. E Deus quer levantar, queridos. Deus quer resgatar o teu chamado. Deus quer resgatar a tua vida para a glória dele. Para que aonde você for, você possa manifestar a unção de Deus. Quando você estiver servindo da sua igreja, ali haverá manifestação também da glória de Deus. Vidas serão tocadas pela glória de Deus. Porque você decidiu realmente dizer: Senhor, eu estou aqui para viver o meu chamado. Eu sempre digo lá na minha igreja, eu digo: eu não sei um dia, irmão, um dia que eu faltei um culto na igreja. Eu aceitei a Jesus com 12 anos. Com 12 anos eu não sei um dia que eu disse: hoje eu não vou para a igreja. Eu não sei. Eu não sei. Desde o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, a minha vida foi com meus pés dentro da casa do Senhor. Todos os dias da minha vida foi adorando ao Senhor. E quando eu estava ali servindo ao Senhor no altar, me lembro hoje, lá na igreja eu aprendi a tocar violão. Lá no altar, quando eu estava adorando, louvando o Senhor, foi lá no altar que o Senhor disse: eu te dou hoje o dom da palavra. Foi lá no altar que eu fui consagrado a pastor, a líder. Foi lá no altar que eu fui consagrado a pastor. Foi lá no altar que eu recebi tudo que eu precisava de Deus. Foi lá no altar que minha família foi ganha para Jesus. Foi lá no altar.
foi servindo ao Senhor. A primeira pessoa a aceitar Jesus lá na minha casa foi meu irmão. Hoje ele é pastor lá em Pernambuco. Ele perseverou, depois ele me ganhou. E depois que ele me ganhou, nós ganhamos a minha irmã. A gente ganhou a nossa irmã. E depois que a gente ganhou a nossa irmã, no dia do meu batismo, a minha mãe aceitou a Jesus. Aí depois de 7 anos, a gente ficou orando para o nosso pai. Orando, falamos para os nossos amigos, orem pelo meu pai, e levantou uma equipe de intercessão, agora lá no antigo Machadinho. E quando nós estávamos indo, ele disse: eu vou só para agradar vocês, viu? Eu só vou hoje, só vou na sexta-feira, depois nem me chame que eu não vou mais. Irmãos, era um homem americano pregando, Sammy Deep, pregando. Imagina só, um homem que nem conhecia Jesus, né? Ouviu um americano com intérprete, ainda no Machadinho, né? Com a multidão lá, e ele foi lá. E aquele homem pregou, ele disse que só ouviu uma voz dizendo agora: vem agora Jesus, vem agora Jesus, vem agora Jesus. E ele disse que o Espírito Santo falou no ouvido dele dizendo: vem agora. Glória a Deus. E ele foi, querido. E depois daquele dia, eu e os meus irmãos, nós dissemos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje o meu irmão é pastor, a minha irmã uma grande líder na igreja, líder de céu. A minha mãe 70, ela disse que tem 75, mas ela tem 72. 72 anos, é líder de céu. O meu pai levou, final de ano agora, levou para a glória, levou ele para a glória, estar com o Senhor. Mas minha mãe pregou quarta-feira na igreja: eu não vou deixar de seguir a Jesus, eu vou continuar ganhando almas, eu vou continuar servindo ao Senhor. Por que, queridos? Porque é uma unção, é um chamado de Deus. E quando nós somos chamados de Deus, querido, nada nos separa, é servindo, assim como Eliseu serviu. E Eliseu serviu a Elias todos os dias de sua vida. E quando subiu aos céus, o que foi que caiu de Elias? A capa. E depois daquele dia ele assumiu o seu ministério profético. Se tornou o profeta, o sucessor de Elias. Amém? Deus quer que você exerça o seu chamado. Deus quer que você se levante no seu chamado e se levante como boca profética na tua família. Deus não quer que seus pés estejam presos. Deus não quer que suas mãos estejam presas. Deus não quer que sua boca fique fechada, mas que você abra sua boca. Aonde estiver morte, você profetize vida. Aonde houver enfermidade, você profetize cura. Aonde houver treva, você profetize luz do Senhor. Haja luz, haja salvação. Ah, pastor, desde que eu aceitei a Jesus, o meu filho, o meu pai está de mal a pior. Não, eu profetizo: haja luz, haja vida, haja transformação. A minha casa servirá ao Senhor. Sabe o que o meu irmão fez? Ele botou lá: Ranilson, Ranildo, Ranilza, Nilza. Menos o meu pai. No início que ele não era crente, não serve ao Senhor. E ele olhou assim, ele passava, chegava em casa, olhava e: meu filho, você fez isso. Eu disse: é, pai, só está faltando você. Mas foi a atitude dele de fé. Não aconselho fazer isso, né, irmão? Para não ter confusão. Mas ele recebeu a direção de Deus e o meu pai chegou até Jesus. E nós decidimos ser boca profética na nossa casa. Nós decidimos exercer o nosso chamado. E o nosso chamado exerceu em nossa casa, em nossa cidade, em nosso bairro, em todos os lugares.
E assim Deus quer fazer na tua vida. Levante-se do seu chamado. Glória a Deus. Levante-se do propósito de Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé. E que você, nesta noite, você venha declarar no seu coração: Senhor, eu quero tua glória na minha vida. Eu quero resplandecer a tua glória. Eu quero resplandecer, Senhor Deus, a tua luz. Eu quero exercer o meu chamado. Eu quero, Senhor, a unção do Senhor sobre minha vida. Eu quero a tua Shekinah, para que essa Shekinah, Senhor Deus, não venha ficar somente em mim, mas aonde eu passar, ali a tua glória venha se manifestar, ali o teu nome venha ser exaltado, ali o teu nome venha ser levantado, Senhor, em todos os lugares, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e começa a falar com o Senhor. Começa a dizer: Senhor, resplandeça a tua luz.